Então, padre, o senhor começou a falar sobre, aqui no capítulo 12, versículo 38, e parou no 40. O senhor quer que leia a partir de onde? Bem, pode ler se eu não terminou aí. Sinal, bom, para o telespectador seria o sinal de Jonas, né? Então, o senhor quer que comece de novo? Pode. No 38? Não precisa começar no 38, não. Comece no 40, por favor. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Eu tenho a impressão que este versículo foi explicado. De qualquer maneira, vai aqui a sua repetição. Em primeiro lugar, o livro de Jonas, é claro, tem um gênero literário peculiar. Não é um livro histórico, é um romance ou quase uma tragédia acontecida com Jonas. Ninguém precisa imaginar que um ser humano tenha sido engolido vivo por um peixe enorme e tenha permanecido vivo no seu interior por 3 dias. É um folclore. Porém, através deste folclore, Deus ensina. Os fariseus, não contentes com os sinais já feitos por Jesus, que Mateus em grego chama de teras ou dinamis, pedem um outro sinal, um sinal diverso, um sinal heterogêneo, um sinal espetacular, um sinal patente, um sinal que não deixe mais sombra de dúvida. É uma pergunta tentadora, porque é o homem que exige algo de Deus, e não Deus que graciosamente oferece algo ao homem. Nenhum sinal lhe será dado a esta geração má e incrédula. Bem, a não ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? O sinal de Jonas para Mateus foi ter ficado 3 dias no seio da baleia. E qual o sinal do Filho do Homem? Ficar 3 dias no seio da terra, uma alusão direta à sua paixão, morte e sepultura, por 3 dias. É claro, o sinal é irônico, porque Deus, mesmo assim, dará a estes escribas e fariseus um sinal. Eles, levando à morte Jesus, provocarão o sinal de Deus. E Deus dará o sinal. Só que eles não aceitarão a morte e a ressurreição de Jesus. Eles não aceitarão a permanência de Jesus por 3 dias apenas no seio da terra. E o sinal se transformará de sinal a favor em sinal contra. Será um sinal paradoxal. No final deste evangelho, estes mesmos vão a Pilatos e dizem: Senhor, lembra-te de que aquele impostor, quando vivo, disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Não aceitaram a ressurreição. Manda que o sepulcro seja guardado. A seguir, depois, sempre nesse evangelho, com a ressurreição e a fuga dos guardas, lhes dão uma soma enorme de dinheiro. Dizei que enquanto dormíeis, vieram os discípulos e roubaram o corpo. E assim, este boato se divulgou até o dia de hoje, isto é, até o dia em que Mateus escrevia este texto. O sinal foi dado e se transformou num sinal contrário. Mas quem aceitou o sinal? Quem aceitou este sinal de Jonas, repetido por Jesus, foram as nações. E por isso mesmo, na sequência, vem aqui mencionados alguns estrangeiros. Pode ler. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão. Nínive era arquinimiga de Israel, na história sagrada. Estes se levantarão e julgarão Israel. Naturalmente, um julgamento condenatório. Por quê? Porque as nações aceitaram o sinal de Jonas, estes não.
E a condenarão porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento. É outra estrangeira. Se levantará no julgamento juntamente com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Bem, e agora nós vamos entrar numa perícope pequena, uma pequena parábola que se refere ao texto diretamente do exorcismo feito neste mesmo capítulo, a partir do versículo 22. Era como se o sinal de Jonas tivesse ficado entre parênteses. É uma pequena parábola, mas leia que eu explico. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem que torna-se pior do que antes. Eis o que vai acontecer a esta geração má. Bem, é uma pequena parábola, como eu disse antes da leitura. Uma pequena parábola que fala, ou deveria ser também independente nas origens, independente do texto aqui, e nas origens deveria falar de uma doença mal curada. Quando uma doença é mal curada, o que acontece? Ela volta. E normalmente as recaídas são bem piores do que a original, do que a primeira. Aqui se trataria disto num momento, digamos, independente. Porém, a pequena parábola é encaixada dentro deste conjunto de forte oposição de Jesus contra os escribas e fariseus, que chegam ao cúmulo de definir um exorcismo seu, conluio com Beuzebu, conluio com Satanás, o príncipe dos demônios. Estes são aqueles que não se curaram e recaíram. E a situação destes agora é desesperadora. Poderiam ter se curado, poderiam ter aceito, como diversos do povo, a ação de Jesus, mas não, diante do milagre patente, preferiram uma explicação tão incrível quanto diabólica. Ele tem pacto com o demônio. Vejam, isto aqui se refere bem à atitude destes aqui, destes fariseus e destes escribas. Eles recaem, a casa deveria estar sido adornada, mas o espírito mal voltou com outros 7 e, como consequência disto, um endurecimento radical do coração. Não há mais possibilidade alguma de cura para estes aqui. E, de fato, Jesus se retira deles. Fica bem clara, assim, a parábola, dessa maneira explicada? E, finalmente, para encerrar este capítulo, ou este momento do Evangelho, os parentes, vamos ler? Estando ainda a falar às multidões... É interessante a falar às multidões, mas as multidões só foram anunciadas versículos bem atrás. De qualquer maneira, vamos.
Sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar-lhe. E em nenhum momento se diz que ele estava dentro. Provavelmente aqui houve enxerto de um texto heterogêneo também. Agora, vejam que a situação da família de Jesus é uma situação também estranha. Jesus fala aos discípulos dentro e a família está de fora, num sentido mais profundo do termo. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão... E apontando com a mão, não simplesmente um gesto como estou fazendo aqui nesse momento. Impor as mãos é tomar sob a proteção. Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E esta é a verdadeira família dos discípulos que Jesus veio aglutinar, aqueles que fazem a vontade do Pai. Não diz aqui o evangelista se a família de Deus está dentro ou está fora, se entra ou se permanece fora. Nós sabemos que diversos irmãos de Jesus não aceitaram a sua pregação durante a sua vida pública. Tiago terá aceito depois da ressurreição. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Estamos de volta no nosso segundo tempo e o telespectador deve saber que a divisão da Bíblia em capítulos e versículos não é original. Isto aqui é arranjo bem tardio, medieval, para podermos organizar melhor o texto. O texto original, as cópias originais que possuímos, não tem esta divisão. Mas aqui, neste exato momento, Mateus vai inserir o seu terceiro grande discurso colocado na boca de Jesus. E Mateus é bastante didático. Até agora, ele não mencionou nenhuma parábola de Jesus. Este terceiro discurso, depois do discurso da montanha e do discurso missionário, é o discurso parabólico. Certo? Então vamos ver a introdução e vamos lendo pouco a pouco isto aqui, não é? Lemos a introdução também? Claro, tudo. Naquele dia, capítulo 13, então. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Momento. Nós temos que parar versículo por versículo. Mateus está criando um cenário novo. Jesus estava na casa nos versículos anteriores. E sua família estava lá fora. Agora, vejam como Mateus é lógico e segue um fio lógico. Jesus sai da casa. É claro que isto aqui não é preciso entender fisicamente. É preciso entender isto aqui mais teologicamente. Jesus sai da casa e se senta à beira-mar. Ou seja, ele está querendo atrair uma multidão a si. Sentar-se é bem a posição daquele que ensina. E por isso Mateus mostra Jesus sentado. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor tinha dito que, o senhor disse que o senhor disse que Mateus prepara um cenário aqui. Então vale dizer que esta parte aqui, este versículo 1, 2 aqui, e o 3 não é um enxerto, não é faz parte do texto original. Faz parte do texto, mas introduzindo o discurso parabólico. Mas faz parte do texto, escrito por Mateus. Claro, não é nenhum evidente. Tipo de... Não. De alguma coisa que colocaram ao longo do tempo. Não. Muito bem. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. E é isto que Mateus queria que o leitor aceitasse e gostaria que o leitor se colocasse no meio dessa multidão que escuta Jesus. Para isto, escreveu o texto. Por isso, entrou num barco e sentou-se.
enquanto a multidão estava em pé na praia. E é bem a posição. Os que escutam e ouvem estão em pé, aquele que fala, aquele que explica, aquele que ensina está sentado. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. E vem agora a primeira parábola. Só que, por incrível, nesta primeira aqui, não vem a palavra parábola. Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear... Interessante. Jesus está à beira-mar, Jesus está sentado numa barca, mas as reminiscências de Jesus não são marinhas, nem litorâneas, são do interior, são de Nazaré. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produzindo fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Momento. Que semeador irresponsável deixa perder tanta semente. Aqui parece que se insiste mais nos terrenos inférteis, que são 3, do que no terreno fértil. Esta primeira parábola, que não recebe aqui o nome de parábola, na verdade, não tem a orientação que se costuma a ela dar tradicionalmente. É bem possível que originariamente, se esta parábola saiu da boca de Jesus, ele a tenha pronunciado num momento de crise pessoal. Isto é, num momento em que a oposição crescia e as multidões se esfriavam, porque as esperanças messiânicas das multidões não eram imediatamente satisfeitas por Jesus. Deve ter havido um momento em que Jesus se viu praticamente só. Afinal, tem sentido e terá futuro a sua ação na Palestina? É possível que com esta história Jesus se estivesse encorajando a si mesmo. Apesar de tantos terrenos inférteis, apesar de tantos percalços, o final está garantido. E o final será um sucesso. Umas produzirão 30, outras 60, outras 100 por 1. Neste caso, o que importa não são os 3 terrenos, digamos, antecedentes. O que importa é saber que todos os obstáculos que se possam interpor entre Jesus e a sua doutrina e o seu futuro, o sucesso da parte de Deus está garantido. Ele não é nada, ele é um homem sozinho, ou quase sozinho, na Palestina, mas ele tem um grande futuro à sua frente. Agora, na história da exegese e na história da igreja, o acento não caiu mais nesse último terreno que eu insisto é o mais importante. E o que aconteceu? Na história da igreja, se começou a alegorizar a parábola, dando-se muita importância aos 3 terrenos inférteis. Primeiro, aquele que cai à beira, aquela parte da semente que cai
na estrada, diríamos hoje, no asfalto. São, e é bem a explicação que o Mateus vai dar desta parábola mais adiante. São os que ouviram sem efeito algum. Não houve efeito nenhum a pregação para aquela pessoa. No segundo terreno, são aqueles que se entusiasmaram de início, mas não têm profundidade, sobretudo não são capazes de aguentar no momento da tribulação, no momento da perseguição. O terceiro, ou a terceira parte, são aqueles que recebem, mas têm uma tal ansiedade de vida, estão tão preocupados com as coisas deste mundo, que não têm tempo para frutificar para Deus. Vejam, neste caso, eu estou fazendo duas leituras. Estão vendo que as duas leituras são bem diferentes? A primeira leitura talvez tenha sido a original. Apesar dos percalços, vai haver sucesso. O sucesso está garantido. Na segunda leitura, se alegorizam os terrenos. E o quarto terreno, bem, é o melhor, é o fértil. Mesmo assim, há quem frutifique apenas 30, apenas 60, e não todos exatamente e necessariamente 100. Foi assim que na história da igreja, e ao que parece já a partir da comunidade de Mateus, foi o texto explicado e entendido. Nós temos que encerrar o nosso programa, não há mais possibilidade de continuarmos, né? Mas o texto se continua, não terminou, nós o veremos na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos, até a próxima sexta.